Olá, queridos, graça e paz. Esse é o nosso tempo de reflexão na palavra e eu dou as boas-vindas a cada um de vocês que nos assistem nessa hora. Hoje está conosco o pastor Luiz Roberto Lira, que vai nos trazer a palavra, e eu quero agradecer muito a ele por ter aceito esse convite. E a minha oração, o meu desejo é de que essa palavra fale profundamente ao nosso coração. Então vamos assistir com atenção aquilo que Deus quer nos falar nesse instante através do pastor Luiz Roberto Lira. Deus abençoe. Você já esteve num barco com ventos contrários? Eu já estive. Foi um grande sofrimento até que nós pudéssemos descer daquele barco devido às altas ondas, a ventaria muito forte. E a conclusão é que nós tivemos medo naquele lugar. E hoje eu quero aproveitar para conversar com você sobre o texto bíblico de Marcos 6, 45 e 52, que eu vou ler aqui. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. E ao cair da tarde, o barco estava lá no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou e ficaram completamente perplexos. Muito bem, o tema nosso, que eu quero conversar com vocês nessa palavra, são os ventos contrários. Qual a sua expectativa? E, de fato, nós podemos pensar em expectativas dentro dessa realidade. Por quê? As maiores tempestades, os chamados ventos contrários, que nós enfrentamos na vida, muitas vezes não são aquelas tempestades que acontecem fora de nós. Isso tem muito a ver com o texto que nós acabamos de ler. Mas aquelas que agitam a nossa alma e levam aquele tipo de vendaval furioso dentro do nosso coração. Então, os tufões mais violentos não são aqueles que agitam as circunstâncias, os fatores que estão em volta de nós, mas aqueles que deixam turbulências em nossos sentimentos. Mas eu quero dizer para você que, conforme esse texto, para que você não desanime por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas para você, mas elas não são inesperadas para Deus. Elas podem estar até fora de controle segundo o seu critério, mas não estão fora do controle do Altíssimo. Você pode não entender também a razão destas tempestades, mas elas se tornam instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida, instrumentos que te levam a uma orientação, que te levam a um tratamento, que te ensinam aspectos que Deus quer que você aprenda. Então, quero ver com você, venha comigo, ver como é que nós podemos desenvolver expectativas positivas no meio destes ventos contrários, porque o mesmo Deus que permite esses ventos na sua e na minha vida, Ele está conosco. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com você é que Jesus contempla a nossa dificuldade. Você pode ver que no versículo 48, vai dizer exatamente a seguinte questão: e vendo-os em dificuldade a remar. Jesus viu naquela madrugada que eles estavam com grande dificuldade, porque o vento estava sendo contrário a eles. Jesus não estava longe, nem indiferente ao drama dos seus discípulos. Ele estava lá no monte, talvez orando por eles. No meio do mar, estavam ali agora naquela madrugada, por volta de 3 horas, 3, 4 horas da manhã, estavam 12 homens
acordados, à deriva, esgotados com aquele esforço físico usado para remar contra um vento contrário. Nós pensamos que o Senhor pode estar longe de nós, na verdade, Ele está trabalhando por nós, preparando algo maior e melhor. Deixe-me dizer uma coisa, o Senhor não dorme. O Senhor não cochila mesmo enquanto você dorme e descansa na sua cama nas madrugadas. Nós não estamos sós nessa tempestade. Não fique assustado, não fiquemos nós assustados, nem pelos ventos contrários, nem pelo tamanho das ondas e nem pelos fantasmas que possam aparecer, né? Aquelas coisas do passado, muitas vezes, que se levantam como fantasmas diante de nós. Não tema, nós não estamos sós. Às vezes, achamos que temos muitas experiências ou que somos muito dotados de grande conhecimento e que não precisamos de Deus. Na verdade, eu quero dizer para você que essa nossa luta ela é totalmente inútil. No meio dessa tempestade é preciso parar com o esforço humano e levar toda a nossa dificuldade ao Deus Altíssimo. O segundo ponto que eu quero conversar com você é que Jesus acalma o vento interior. Lá no versículo 50, diz assim, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. A primeira palavra de Jesus não foi para o vento, não foi para o mar, não foi para a tempestade, mas foi para os discípulos. Então, antes de acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. Antes de aquietar as ondas e o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos. Jesus discerniu que aquela tempestade que estava dentro deles era muito maior do que a que estava fora daqueles homens. Isso não acontece comigo e com você? Às vezes o problema interno, como no caso daqueles homens, era muito maior que o externo. E aí a palavra que Jesus diz, tende bom ânimo. E o que significa isso? Significa, o Senhor nos dá a cobertura de consolação, de encorajamento, antes de começar a transformar aquela situação externa. Nós estamos vivendo uma dura realidade nesse momento atual, que parece que não tem um fim ainda determinado. Entretanto, eu quero dizer para você, tenha bom ânimo. Jesus está no barco com você. A presença de Cristo conosco, a presença do Senhor conosco, é a nossa esperança nessa tempestade. Eu e você precisamos desenvolver a expectativa que esses ventos contrários vão acalmar. Você crê nisso? Então eu quero ir para o terceiro ponto com você. Jesus acalma o vento exterior. Estará no versículo 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Quando Jesus subiu ao barco dos discípulos, aquele vento parou. E eu quero dizer para você a mesma ideia que está extraída dessa história. Onde o Senhor Jesus está, a tempestade se aquieta. O tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável. Ele está presente, mesmo quando os ventos contrários sopram e as forças para remar já se foram. Os ventos podem até parecer bem maiores do que nós imaginamos, mas eles estão sob o comando do Senhor. As coisas podem parecer até que saíram de controle, mas rigorosamente elas estão todas debaixo do seu controle. A crise, a enfermidade, problemas, o desemprego, a falta de dinheiro e outras coisas que nos assombram estão no seu completo domínio e no seu comando. Eu não sei quais dessas situações ou circunstâncias você está vivendo, essas que eu acabei de citar. Mas saiba, muitas dessas coisas nos assombram mesmo, é verdade. Mas elas estão sob o domínio e sobre o comando do Senhor. E eu quero dizer para você então que a grande especialidade de Jesus é acalmar esses ventos contrários. Tudo que existe, todas as coisas,
Todas as pessoas que existem estão sob a sua autoridade, debaixo da sua autoridade. Até esses ventos que sopram de forma contrária estão sob a autoridade do Senhor. Você deve então permitir que o Senhor Jesus entre em cena e os seus próprios esforços desapareçam. É preciso permitir que o Senhor Jesus suba no seu barco. Então eu quero concluir fazendo algumas aplicações com você. Qual tem sido a sua expectativa diante desses ventos contrários? Eu não sei quais são, mas você sabe. Talvez um problema interior, produzido por dificuldades, por problemas externos, e você está com dificuldades para remar, para tocar a vida, está cansado, está estressado, o barco está balançando muito e o medo se instalou. Quem sabe até a esperança de um salvamento, de se salvar, já se foi. Talvez um casamento com dificuldades. Talvez um casamento que não se salve depois dessa pandemia. Eu não sei qual é a situação. Mas o Senhor Jesus sabe. Então, só resta você clamar para que o Senhor Jesus entre na sua vida e acalme essa tempestade. Você se vê tomado, engolfado, açoitado pelas ondas e pelos ventos fortes. Saiba que nós temos a certeza sustentadora que os cuidados do Senhor, que os cuidados de Deus são por nós. Então, na casa onde há tristeza, onde há desencorajamento, fracasso, angústia, medo, doença, o Senhor Jesus sobe no barco. É preciso que você permita que ele entre no barco para estar com você e essa ventania vai cessar. Você crê nisso? Eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor Deus, neste momento, eu quero orar pelos meus irmãos que estão nos assistindo neste vídeo, que será repassado talvez para tantas outras pessoas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja agindo, subindo ao barco da vida de cada um deles, trazendo a tua paz, trazendo a calmaria, trazendo, ó Deus, tranquilidade no coração, trabalhando primeiramente na alma, no coração dos meus irmãos, para que eles possam, Deus, ter capacidade para, com a tua ajuda, resolver as questões externas que possam estar promovendo essas situações. É assim que eu oro, é assim que eu entrego cada um aqui nas tuas mãos, neste momento em que nós estamos orando. Que o Senhor haja na vida de cada um. Pelo nome de Jesus Cristo é que nós oramos e te agradecemos já pela vitória. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Que você seja abençoado nestes dias e com essa palavra que veio ao seu coração. Deus abençoe. Um forte abraço